Bom dia, gente! Vamos lá, vamos emagrecer. Como que nós podemos te ajudar a emagrecer? Bom, nós elaboramos aqui alguns passos para a gente estar conseguindo de forma assertiva chegar a esse resultado, a esse objetivo. Então vamos lá, o primeiro passo é a gente ter um ponto de início, que é saber o peso corporal. Então nós vamos pesar. Em cima disso nós vamos trabalhar os resultados. Pesar. Agora, para a gente poder controlar a perda de peso, para ser uma perda de peso eficiente, nós temos que saber, além do peso, o percentual de gordura. Como que vocês estão aí hoje? Né? Como que está o percentual de gordura de vocês hoje? Então, nós achamos um protocolo, pesquisamos e achamos um protocolo desenvolvido pelo Exército Norte-Americano, onde a gente consegue chegar no valor muito próximo do percentual de gordura usando apenas uma fita métrica. Então, como que funciona esse protocolo? Para a gente poder chegar no percentual de gordura masculino, a gente pega essa fórmula aqui, ó, 495 dividido 1,033 menos 0,191 multiplicado por log na medida da cintura menos o pescoço na base 10 mais 0,155 vezes log da altura, da estatura na base 10. E o percentual de gordura feminino é menos 450. O percentual de gordura feminino, 495, dividido 1,296, menos 0,350, multiplicado log da medida do quadril, mais a medida da cintura, menos a medida do pescoço na base 10, mais 0,221 vezes log da estatura, da altura, na base 10, menos 450. Muito número, eu sei. O que nós fizemos? A gente criou isso de forma facilitada no Excel. Então você só vai jogar as medidas da cintura, do pescoço, do quadril, da estatura, só isso. E como que eu faço a medida da cintura, do pescoço, do quadril, enfim? Nessa tabela do Excel nós colocamos imagens também representativas de onde você vai fazer essa medida, beleza? Então achou a medida, aferiu lá adjetivo, fez a perimetria, jogou na fórmula que está lá no Excel, você vai saber exatamente como que está o seu percentual de gordura hoje. Então ó, temos o peso corporal, temos o percentual de gordura. Qual que é o próximo passo? É isso aqui, ó, cálculo da taxa metabólica. O que é isso? Taxa metabólica vem de metabolismo. O que é metabolismo? É um conjunto de transformações que acontecem nos seres vivos, tanto de formar, de construir, de anabolizar, quanto de quebrar, no caso de catabolizar. Então, cada um tem uma taxa metabólica, isso é um valor individual. Nós vamos ensinar também como calcular a sua taxa metabólica. Pelo seguinte, a hora que a gente entra nesse valor da taxa metabólica, a gente consegue entender o terceiro passo, que é o JET, o gasto energético total. O que é esse JET? É onde nós vamos montar, entender a parte da dieta, da montagem do planejamento nutricional. Quando a gente acha esse cálculo, como a gente calcula a taxa metabólica, esse gasto energético total é exatamente o somatório dessa taxa metabólica, que nós vamos achar o valor, do exercício físico, do gasto calórico induzido pelo exercício físico e da termogênese induzida pelo alimento. É exatamente a quantidade de energia que a gente gasta para digerir o que a gente come. Então, quando a gente soma a taxa metabólica, que é um valor individual, o exercício físico, que também é um valor individual, quem treina mais pesado, quem treina de forma mais eficiente, mais concentrada, vai ter um gasto calórico mais alto. E a termogênese é induzida pelo alimento. Existem alimentos que têm um potencial muito maior de induzir uma queima calórica, contribuindo para esse gasto energético total. São uns dados aqui legais para saber. Ó. Nós temos um incinerador de caloria dentro da gente, uma indústria para queimar caloria, para ajudar nesse processo de perda de peso, que é a nossa taxa metabólica. A taxa metabólica consegue ter influência de 60% a 75% das calorias totais que a gente come, que a gente usa no dia. Então, o exercício físico consegue corresponder 15% a 30% e o alimento 10%. Como que eu calculo a taxa metabólica? Também nesse material que eu vou disponibilizar no Excel, nós estudamos um protocolo muito assertivo, onde você vai precisar só colocar o seu peso e a sua estatura, que nós colocamos as fórmulas lá já para calcular a superfície corporal e tem uma estimativa muito precisa em cima da taxa metabólica, que é um valor individual. Então, a partir do momento que vocês já estão treinando, que nós já colocamos uma rotina de exercício muito boa, muito eficiente,
ensinamos a progredir na carga lá no nosso canal. Vocês já sabem seu peso corporal, já sabem seu percentual de gordura, já sabem a sua taxa metabólica. Então, o que nós vamos fazer? Vou apagar aqui. Quando vocês pegarem lá, jogarem e acharem a taxa metabólica de todo mundo, nós vamos ter um valor. Vamos supor que esse valor aqui eu chegue em 2.000 quilocalorias. Beleza, 2.000 quilocalorias. O que eu vou fazer aqui? Se eu quero perder peso, eu tenho que fechar o balanço calórico do dia com menos quilocalorias do que eu preciso. Vamos colocar tudo isso em prática da seguinte forma. Calculamos a taxa metabólica. Beleza? De repouso. Então, taxa metabólica de repouso. Chegamos no valor, vou dar um exemplo, um número aqui, de 2.000 quilocalorias. Então, isso aqui é o que meu corpo precisa em relação à energia, à quilocaloria, as calorias, para poder manter o peso. Nem perder, nem ganhar. Se eu quero perder, eu tenho que fechar as 24 horas com um valor abaixo disso aqui. Nós podemos reduzir o quê? Como nós podemos abaixar em relação à taxa metabólica? Até 30% da taxa metabólica, para poder perder peso. Existem 3 formas da gente fechar o dia com valor negativo aqui. Ou a gente pode aumentar o gasto com o exercício físico. Então, se nos alimentarmos, se a gente ingerir 2.000 quilocalorias ao longo do dia, manter essa ingestão de 2.000 quilocalorias e aumentar o gasto com o exercício físico, nós vamos conseguir fechar em déficit calórico. Segunda forma, se a gente não faz exercício físico, se a gente passa a ingerir menos quilocalorias do que 2.000, do que a taxa metabólica de repouso, nós também vamos fechar o dia em déficit calórico. Agora, a terceira forma, a forma mais eficiente, é tanto aumentar o gasto com o exercício físico, quanto diminuir a ingesta com o déficit calórico. Beleza? A gente fala tanto em caloria, quilocaloria. O que são calorias? Uma quilocaloria são 1.000 calorias. O que é uma caloria? É uma unidade energética. Caloria é energia. Então, o que significa uma caloria? É a quantidade que a gente precisa, é a quantidade de calor necessária para aumentar a 15 graus 1 ml de água. O que é uma quilocaloria? É a quantidade de calor, de energia necessária para aumentar 1 litro de água, contanto que essa água esteja a 15 graus. Então, caloria e quilocaloria é energia, quantidade energética. Então, já coloquei aqui para vocês 3 formas a gente poder fechar o dia num balanço calórico negativo. Se a gente for montar um planejamento nutricional, vamos lá, eu quero fechar o dia com 1.800 quilocalorias. 1.800 quilocalorias, eu vou ingerir na minha dieta, vou montar uma dieta com 1.800 quilocalorias e vou treinar, perder 300 quilocalorias no meu treino. Então, vou fechar o dia com 1.500 quilocalorias. Diariamente, eu vou ter um déficit de 500 quilocalorias. Eu vou estar perdendo peso. A literatura fala em torno, para se perder 1 kg de massa gorda, de gordura, em torno de 7.000 quilocalorias. Agora, quando eu vou montar um planejamento nutricional em cima da taxa metabólica, a gente tem que ter montar de forma bem balanceada. Como? Se eu tenho aqui as 2.000 quilocalorias, cada grama de carboidrato, cada grama de proteína me fornece aproximadamente 4 quilocalorias. E cada grama de gordura de lipídio me fornece aproximadamente 9 quilocalorias. Então eu tenho que chegar nesse valor aqui, ó, no meu déficit calórico, com carboidrato, com proteína e com lipídio, gordura.
que a literatura traz para a gente, que seria uma forma bastante eficiente de chegar no meu déficit calórico, de chegar na minha, de montar o meu planejamento nutricional. Aqui, ó, 45 a 55% dessas calorias que eu coloquei para mim perder peso tem que vir do carboidrato. Aqui, ó, das proteínas, 35 a 40% e aproximadamente 10% dos lipídios. Então, eu tenho que chegar no valor que eu estipulei em relação à minha taxa metabólica, com valores vindos do carboidrato, proteína e lipídio. Beleza? Vamos lá. Agora, quando eu vou montar um planejamento nutricional, vou induzir um déficit calórico, vou ingerir menos quilocalorias do que eu preciso da minha taxa metabólica. Exemplo, vamos tirar aqui 20% da minha taxa metabólica. Então, vou me planejar de forma nutricional, a minha alimentação, vou retirar aqui, ó, menos 20% da taxa metabólica de repouso. Então, 1.600 quilocalorias. Importante, se eu vou ingerir 1.600 quilocalorias, eu já estou criando um déficit calórico. Então, como que a gente vai chegar nesse valor aqui, gente? De forma balanceada. A literatura traz valores para a gente. A gente pode chegar aqui, ó. Carboidrato, proteína, gordura. Galera, é importante a gente estar sempre em sintonia com esses 3 macronutrientes aqui, ó. Lembrando sempre, para pessoas saudáveis, em plena homeostase hormonal funcional. O que acontece? Muita gente tem mania de cortar o carboidrato. Pelo contrário, existe um fisiologista do exercício muito famoso, McArdle, tem uma frase muito assertiva. Ele fala o quê? A gordura queima em uma chama de carboidratos. Ou seja, se a gente falar na mitocôndria, no metabolismo da gordura, a gente consegue ver que a forma mais eficiente de se ter um metabolismo de gordura, de síntese adiposa, é na presença do carboidrato, é tendo carboidrato. O que a gente tem que fazer, claro, é melhorar a qualidade do carboidrato. Obviamente não é pizza, não são farinhas, açúcar simples, doces. Então melhorar a qualidade do carboidrato, frutas, carboidratos integrais e a quantidade. Então o carboidrato ele tem que contribuir, segundo a literatura, 45 a 55% desse valor aqui, ó. Sendo que cada grama de carboidrato corresponde a mais ou menos 4 quilocalorias. As proteínas, galera, o que constrói o músculo, o que atua diretamente no anabolismo, na construção da massa muscular, do tecido estriado esquelético, é a proteína. Agora, o que evita com que o músculo seja usado como energia, ou seja, uma medida anticatabólica, é o carboidrato. Proteína, de forma resumida, constrói o músculo e o carboidrato evita com que ele seja usado como energia. Então a proteína, a literatura traz também que ela precisa corresponder de 35 a 40% desse valor aqui, sendo que cada grama de proteína tem aproximadamente 4 quilocalorias. E a gordura, 10% desse valor aqui, sendo que cada grama de gordura corresponde a mais ou menos 9 quilocalorias. Então, gordura não vai ser a trans, vamos evitar as saturadas, vamos dar mais ênfase nas insaturadas, nas gorduras saudáveis, abacate, azeite, enfim. Então isso aqui, ó, vamos tentar chegar nesse valor, respeitando esse percentual aqui, e dentro dos macronutrientes, vamos tentar caprichar na qualidade desses macronutrientes, né? Evitar as gorduras, evitar os carboidratos simples, doce, massa, farinha branca, enfim. Tranquilo? Vou dar um exemplo aqui para vocês, porque eu tô pegando leite, né? Então, eu adoro leite. Como que eu vou colocar o leite dentro desse valor aqui, ó? Então, eu estipulei que eu tenho aqui, ó, 1.600 quilocalorias. Olha que eu pego a tabela nutricional do leite, ó, tabela nutricional. Eu vejo aqui, ó, a cada 100 ml de leite, 100 ml, eu tenho
4,6 gramas de carboidrato. Então, 4,6 gramas de carboidrato. É um leite, galera, desnatado, porque eu sei que a quantidade de gordura dele é muito baixa ou inexistente. E quando eu tenho a quantidade de proteína, 6,5 gramas. Proteína. E quando eu olho a quantidade de gordura, é zero. Zero de gordura. E 0 gramas de gordura. Se pegar esses valores que eu passei para vocês, se eu multiplicar 4,6 gramas de carboidrato, cada grama de carboidrato tem 4 quilocalorias, se eu multiplicar 4,6 por 4 e somar com cada grama de proteína tem 4 quilocalorias, e multiplicar 6,5 vezes 4, então aqui ó, vezes 4, vai chegar gordura. 0 gramas de gordura vezes 9 vai chegar ao valor calórico total em 100 ml de leite. Vamos fazer as contas aqui. Então, ó, quando eu pego aqui para calcular a tabela, 4,6 gramas de carboidrato. Cada grama de carboidrato são 4 quilocalorias. 4,6 vezes 4, 18,4 quilocalorias em 100 ml de leite, vindas do carboidrato. Proteína, 6,5 gramas de proteína vezes 4, 26 quilocalorias em 100 ml. E gordura, 0 gramas vezes 9, 0. A hora que eu multiplico isso tudo, a hora que eu somo 18,4 mais 26,6, eu chego no valor 44,4, que é o mesmo mostrado aqui, ó, nas quilocalorias. Então, agora, olha só, 44 quilocalorias. Se esse leite tivesse 0 gramas de carboidrato, 0 gramas de proteína e 5 gramas de gordura saturada, eu chegaria no mesmo valor, 45 quilocalorias, praticamente no mesmo valor, só que as calorias vindas só da gordura. Deu para entender? Então, tem várias formas de se chegar nesse valor. A mais eficiente, o que a literatura traz como uma forma muito legal, expressiva, que realmente atende, que dá resultado de forma balanceada, sem cortar nada, respeitando esse percentual que eu passei para vocês. Beleza? Então vamos lá.